Olá, pessoal da BIOS, aí, os amigos, colaboradores. Meu nome é Fábio, para quem não conhece, tá? Sou fisioterapeuta, trabalho na área de esportes, da regenerativa, né, da traumato-ortopédica, e hoje aí a gente vai falar bastante o que, pessoal, da fototerapia na modulação da dor, e do indivíduo como um todo, tá? Entender um pouquinho do catabolismo e o anabolismo. Isso é muito importante para o entendimento do controle da dor. Tá? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês, para a gente poder passar. Então vamos lá, pessoal. Terapia, o que é a fototerapia? Ela é o pacotinho, tá, pessoal? O pacotinho de energia que nós temos, né? Um pacote de energia que nós temos, que vai ter ação de estimulação e de inibição. Por isso que chama terapia. Terapia por foto. Só que vocês vão entender depois por que fotobiomodulação. Então, o objetivo aqui, pessoal, desse bate-papo, né, dessa live, é mostrar para vocês que a formação nossa, clássica, do físico, do médico, é alopatia, medicamentosa, tá? E eu quero mostrar para vocês, nessa aula, que dá para fugir um pouquinho da medicação no controle da dor, mostrar a diferença de laser de LED, a interação dele, né, e a absorção dos tecidos, mostrar como é que funciona isso no processo inflamatório, de analgesia, de reparo, e principalmente ali na liberação dos fatores de crescimento, os protocolos, né, e as áreas que nós podemos atuar com a fototerapia, e a importância, pessoal, o mais importante é avaliar o indivíduo como um todo, né? O sono, a dieta, o estresse, etc, etc. Falando um pouquinho de história, pessoal, as primeiras relatos, né, se iniciaram lá atrás, em 1900, a teoria lá, que o núcleo, pessoal, é positivo, né? E o elétron, ele é negativo. Então, quando a gente dá um estímulo, seja ele térmico ou elétrico, essa oscilação, ele pula para uma camada mais externa e volta muito rapidamente. Isso acontece zilhões de vezes. E esse deslocamento desse elétron gera o quê? Um fóton. Lembra que eu acabei de falar? O fóton é um pacotinho de energia. Okay? É importante vocês terem esse conceito. E a primeira evidência, né, de ação biológica conheceu com esse Andrew, tá? Lá na Hungria, em 1967. Ele tinha 2 ratinhos, ele raspava o pelinho de um lado e do outro, tinha um tumor lá, e ele irradiava o laser para ver se ele conseguia matar o tumor, etc. E ele começou a perceber que o pelinho do ratinho que ele estava irradiando aqui com relação ao controle estava nascendo mais rápido. E ele não entendia por quê. Mais para frente, ele descobriu que o laser estava quebrado, era uma fração do laser que estava indo ali que estava estimulando, no caso, o crescimento do pelo. Ok? Com aí a tecnologia avançando, né, os aparelhos, tudo ficando mais utilizado, o pessoal começou a tratar ferida, começou a tratar o quê? Cicatriz, começou a tratar paresia, parestesia, enfim. Por quê, pessoal? Porque eles viram que estava acelerando, estava retardando, pulando algumas funções. Então, esse fotorreceptor que a gente tem no nosso corpo, ele absorve esses fótons e altera, de alguma forma, a atividade funcional e metabólica da célula. Ok? Hoje, especificamente, nós vamos falar do laser de baixa intensidade. E é importante a gente entender a diferença, pessoal, das luzes. Então, a luz que está aí, por exemplo, você na sua casa, né, essa de escritório, tudo, ela é uma luz halógena. Por quê? Se a gente colocar essa luz branca no prisma, quando ela decompor, ela vai formar as cores do arco-íris. Quando você junta essas cores, ela dá origem à luz branca. Por essa característica, ela é chamada o quê? De policromática. Ok? Os LEDs e os lasers são monocromáticos. Eles seguem uma cor, uma linha. Porém, o laser ele tem sentido, ele tem direção. Se eu mirar, por exemplo, no nariz de vocês, ele vai sempre ali no nariz. O LED ele é mais divergente, ele é mais ou menos 30. Então, o que acontece? Os bocais, geralmente, deles, tá? São um pouco maiores. Olha aqui. Eles são bem maiores e geralmente tem um pouco mais de potência, falando-se em baixa intensidade. Então, ele não é o soldado. Para dar um exemplo, mirei no nariz de vocês aí, passei lá, o laser está sempre ali. O LED ele vai pegar um pouco a bochecha, ele vai pegar um pouco a testa, por quê? Ele é mais divergente. É importante vocês entenderem essa diferença, ok? Hoje nós vamos falar bastante do quê? Das luzes visíveis, aquelas que eu acabei de falar, que quando decompõem no prisma, são as que a gente consegue ver, porque elas vão estimular de alguma forma a mitocôndria e gerar alguma resposta.
Então, se vocês olharem, pessoal, essa reguinha, vamos colocar aqui, da esquerda para a direita, vocês vão ver que tem o quê? Ali o violeta, você tem o azul, tem as cores, ok? Vamos colocar aqui as cores, elas interagem com hemoglobina, com melanina e com proteína. E o infravermelho que está à direita de vocês, aqui no 800 nanômetros, no finalzinho da régua aqui, ó, ele, o que que é? Ele é invisível, interage com o grupo enzimático, com membrana, tá? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai mudar ali a rotação, a transmissão. É importante vocês também saberem disso. Seguindo na mesma reguinha, se vocês olharem no gráfico lá em cima, ó, as cores aqui à esquerda, violeta, interagem muito com água. Esse tracinho pretinho aqui. Você vai um pouquinho mais à direita, já estamos falando de proteína, as cores já interagem com proteína. Você vai ali para o verde, para o azul, interage com o quê, pessoal? Com hemoglobina. E o vermelho, que é o mais utilizado, né? Interage com melanina. A gente tem uma janelinha biológica aqui nessa região aqui, que perto dos 600, 700 nanômetros, pessoal, ele ganha um pouco mais de profundidade. E o infravermelho, acabei de falar para vocês, ele é invisível, então ele não interage com isso daqui. Ele interage com a água. Então, acima de um comprimento de onda, muda-se até a potência do aparelho, ele começa a ser de alta intensidade. Então, ele tem uma maior, tende a ter uma maior penetração, porque ele não tem essas barreiras aí. Ok? Então, de uma forma geral, essa luz aí, as coloridas, vamos dizer assim, ela induz reação fotoquímica, tendo alvo principalmente a mitocôndria, e nas membranas altera o potencial, excitação, vibração e rotação, como eu havia dito. Ok? Sempre, pessoal, que você irradiar o laser ou o LED, você tem que ter algumas coisas em consideração. Nós temos o quê? Reflexão, nós temos a refração, a absorção, a transmissão e o espalhamento. Ok? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tem um copo com água e o laser aqui do lado, quando você aperta o laser, ele vai passar pela água aqui do copo e vai dar na parede do outro lado lá. Se você colocar uma tinta preta simulando o quê? Por exemplo, a melanina, você vai apertar aqui lembra que é um pacotinho de energia, tá? O fóton. Você aperta aqui o laser, ele vai passar aqui pelo copo, tem uma resistência que é a tinta preta, mas vai lá para a parede. Vamos colocar uma tinta vermelha, simulando a hemoglobina. É outra barreira que a gente tem. Vai irradiar? Vai ficar alguns fótons aqui, mas vai passar. Imagina você agora pegando aí uma proteína, um leite em pó. Você colocar 1 colher, 2 colheres, 3 colheres. E nós temos já 3 barreiras junto com a água aqui. Você vai irradiar, mais um pouco vai se perder, mas ele vai passar. Esse exemplo do copo, eu quero que vocês peguem bastante, porque essas barreiras são as barreiras do corpo humano. O indivíduo, ele é o único. Um vai ter mais gordura, outro vai ter mais músculo, vai ter uma cor de pele, entendeu? Então, isso é importante para você, lá na frente, determinar o protocolo. E lembrar, pessoal, que a célula nossa tem um limiar de sobrevivência. O laser, o LED, tem que respeitar isso daí, ok? Porque, senão, você pode inibir a célula, ok? Então, olhando nesse gráfico aqui, ó, você olha aqui, quando a gente dá uma quantidade de energia, ele não tem estímulo, você não tem ganho. A partir de 1 joule, você começa a ter ativação celular, você atinge um platô, você continua tendo estímulo em menor quantidade, quando ele começa a cair aqui do lado, e lá embaixo, passou de 4, 5 joules, ele começa a ter um efeito deletério. Então, na fotobiomodulação, no uso de laser e LED, um menos é mais, ok? Para vocês entenderem melhor ainda isso, a gente tem que entender o quê? O processo inflamatório. Como é que a gente vai controlar a dor sem entender o processo inflamatório? Tá? Às vezes é muito técnico, mas tem que entender que existem adipocinas, miocinas e sinalizadores, né? Vamos colocar sinalizadores gerais de inflamação. Ok? Então, lá quando você tem lá uma disfunção de mitocôndria, uma degradação da cartilagem, você tem um problema com a matriz, com a síntese da matriz, uma inflamação, por exemplo, da sinóvia, a disfunção óssea, enfim, quando você tem um ambiente, vamos chamar de catabolismo, um ambiente hostil, existe uma predominância de interleucina, principalmente a 1, a TNF-alfa está muito elevada, e a interleucina 10, que é a anjinho, é boa, entre aspas, vamos dizer, está um pouco abaixo, tá? E a gente precisa entender, então, como é que funciona a inflamação. Vamos colocar como ambiente hostil, para não ficar tão técnico, mas tem que entender que alguma coisa ali não está legal, porque está inflamado, ok? E entender o processo. Então, quando eu tenho um corte, por exemplo, na mão, pessoal, a plaqueta aqui, ela explode, entre aspas, tá? Ela forma a rede de fibrina. O que acontece? Qual que é a primeira
Primeira sinalização da inflamação que vai acontecer, o macrófago, pessoal. O macrófago vai debridar, vai comer, vamos dizer, esse sangue aqui, que está aqui seco, né? Para vocês poderem comer uma linguagem bem simples, né? Vai começar a debridar, comer isso. Quando ele terminar de fazer isso, ele vai sinalizar o macrófago tipo 2, que vai formar o quê? Vai sinalizar, precisa de pele, precisa de músculo, ele vai sinalizar o que precisa. Aí você vai ter toda ali a chegada ali do fibroblasto, tudo para você ter depois o remodelamento, tá? Então a gente tem que entender essas fases da inflamação e do que acontece para vocês entenderem o conceito e ver que depois a fototerapia, né, o uso de laser e LED vai se encaixar muito bem no dia a dia clínico de vocês. E o principal, pessoal, quando a gente dá energia, o corpo sabe encaminhar. Ele sabe para que precisa. Ele pode inibir, ele pode estimular, então ele sabe. Você deu energia, seja ela qual for, hoje a gente está falando da fototerapia, ele vai para um canal de dor, ele vai estimular uma mitocôndria, etc, etc. Né? E quando você passa essa energia, pessoal, não é só ATP, vocês vão ver aqui. É mecanismo bioquímico, você perturba o interstício da célula. Então, você tem gene, fator de transcrição, que é um assunto aí para uma outra live, né? Um outro bate-papo. Então, o principal mecanismo de ação, né, é a mitocôndria, pessoal. A gente tem um conversor, vamos dizer assim. A energia que é irradiada, a gente tem o citocromo C-oxidase, que está lá na quarta cadeia da mitocôndria, que vai converter esse fóton, aquele pacotinho de energia, em ATP. Então, pensa, se a gente tem um ambiente hostil, que falta energia, que falta alguma coisa, que precisa de energia para a célula voltar a funcionar e gerar alguma resposta, é maravilhoso saber que a gente pode contar com isso, né? Então, para não ficar confuso, vamos dar um exemplo. Imagine um joelho. Pode ser o dentista que está assistindo essa live, pode ser o veterinário, pode ser qualquer profissional da saúde, que trabalha com ferido, enfermeiro da dor, qualquer um de vocês que está vendo, imagina, eu vou colocar o joelho, que é a minha área esportiva, imagina um joelhão inflamado, hostil, um trauma. Ele não consegue manter o potencial de ação, a membrana vai chegar a zero até inverter, ela não consegue trabalhar, tá? Então, nós temos edema, quebra de plaqueta, o neutrófilo chega lá, manda o efeito mensageiro, então você tem aqui os sinais de dor, as prostaglandinas sinalizando dor, tumor, calor. Ok? Lembra do corte? Ó, chegou o macrófago, ele vai debridar. Então, naquela região, pessoal, você tem uma reação de combate, forma radical livre, aumenta edema, muda o pH, dificulta a oxigenação do local lá. Então, você diminui o sangue arterial também, você não tem captura de aminoácido, enfim, tem uma queda do metabolismo celular, tem uma queda de energia lá, ok? Quando a gente irradia, faz a fototerapia, quando a gente está estimulando ali os mastócitos, as plaquetas, nós temos a liberação de histamina, de endorfina e serotonina, de forma endógena, pessoal, que são o quê? Vasodilatadores e analgésicos. Então, eles vão corrigir o pH, eles vão melhorar a permeabilidade da membrana, eles vão fazer tudo o contrário do exemplo que eu dei do joelho lá. Isso serve para você aí, para o dentista, para todo mundo que eu acabei de citar. Quando você entende a doença, vamos dizer assim, entende o problema, você consegue conectar, né, esse negócio da interleucina, preciso sinalizar fator de crescimento, o negócio começa a clarear. Entendeu? E o mais importante, que é que eu queria deixar o recado na live também. Não adianta, pessoal, esse joelhinho, esse exemplo que eu dei, você colocar um recurso, você fizer lá o anabolismo, você colocar uma energia, se o paciente tiver catabolizando o sistema. O que é isso? O que é o catabolizar? É o cara diabético, é o cara que come mal, é o cara que está obeso, é o cara que está dormindo mal. Tudo isso deixa o cara, digamos, inflamado. E o sangue é corrente, pessoal, ele vai passar nessa articulação, no caso do joelho que está tratando. Então, o poder inato dele de cicatrização muda demais, tá? Então, não tem como hoje você abordar o local sem abordar o sistêmico. É aí que vem o catabolismo e o anabolismo, ok? Como comprovação científica, pessoal, eu vou citar, não vou discutir, tá? Mas você vê o que? Muitos artigos falando da luz modulando o parâmetro histológico, interleucina, vantagens sinérgicas, aumentando o fibroblasto, ajudando na cicatrização, né, melhorando a angiogênese, a síntese de colágeno, né, melhorando o que? As células, quando você irradia, a cultura de células, né, você vê o negócio. Lembra do ratinho, no comecinho da aula que eu falei, lá os pelinhos crescendo? Você tem a quantidade de energia, olha após 10 horas o que aconteceu. É bem legal isso daí. Para a dor neuropática, tem sistema de revisão. Os médicos americanos, né,
recomendam fortemente o uso de laser de LED lá, né, da fotobiomodulação para problemas, para patologias de coluna, mas eles falam que tem assim uma baixa evidência, né? Por quê, pessoal? Se você começar a procurar, para quem gosta de ver artigos, estudar, você vai ver que tem diferentes nomes. É laser frio, é laser terapêutico, é fototerapia. Aí você vê laser de alta intensidade, de baixa intensidade. E aí você tem diferentes tecnologias, uns são pulsados, outros não são, outros são contínuos. E outra, nós tratamos vários tecidos. Nós temos músculo, nós temos nervo, nós temos uma série, né? Tendão, ligamento. Então, o que a WALT, que é a World Association Laser Therapy, preconiza, pessoal? Fez a radiação, você tratou com a luz, vamos dizer assim, né, com a fototerapia, isso gera, de uma certa forma, um processo de modulação. Aí que vem o nome fotobiomodulação, porque você consegue alterar esses parâmetros, ok? Então, né, seguindo, né, então isso dá origem a artigos bons aí, mostrando eficácia aí, né, melhorando a dor, questionários de qualidade de vida, em osteoartrite, nos movimentos e na dor das tendinopatias, né? Lembra que eu acabei de falar aí do Colégio Americano recomendando? Então, nós temos artigos mostrando lombar e cervical, né? Guideline mucosite, né, que é a área oncológica, mostrando resultados legais, né? Fadiga muscular, que o pessoal está estudando muito, né? Já vendo mantas, muita coisa legal surgindo. Essa modulação do macrófago, né? Otimizando o tempo da debridação do M1 para o M2 para formar um neotecido. Enfim, pessoal, muitos efeitos vasculares, de cicatrização, né? Cicatrização, de analgesia, de redução da inflamação. O estudo está indo, está ganhando corpo, né? Hoje já se fala em fotoativação transcraniana, muita coisa surgindo na área aí, né, que é utilizado em estética, enfim. Então, pessoal, eu dei uma geral em tratamentos locais, tá? Que é o tratamento que a gente coloca no lugar, estimula, focado no sistêmico. Só que a gente tem que pensar muito, 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 pessoal, e a gente pode, por exemplo, ativar. Você, dentista, que trabalha com PRP, fisioterapeuta, médico intervencionista de dor, quando a gente tem o sangue concentrado, né, com o protocolo do PRP, você pode ativar, por exemplo, o PRP com esse ativador que vocês estão vendo aqui, ó, na terceira fotinha, né? Você pode utilizar ele para ativação. Então, você tem ele como aplicação local e você pode usar a luz também para fotoativar a sua técnica, o seu sangue, né? Existe artigos já dizendo que a gente consegue manter até por 28 dias essa ativação dos fatores de crescimento. Porque esses canais, pessoal, aí, tem muita P-selectina que agrega leucócito, né? Elas são muito dependentes de cálcio e de ATP. Vocês viram lá que na membrana a gente mexe muito com cálcio, a gente tem muito ATP, por isso que funciona tão bem. Em hidrogel, em laboratório, lá nos condrócitos, quando você vai irradiando, você tem algum ganho. Então, isso é muito legal. Outra forma de aplicação, a gente não vai entrar muito em detalhes, a técnica ELIB, pessoal, que é o laser, que era lá atrás, na década de 60, 70, na Rússia, era invasivo. Eu falei para vocês, a tecnologia foi evoluindo e hoje a gente tem, né, tem muitos estudos aí, o pessoal está estudando bastante e já mostra uma melhora ali do estresse oxidativo, daquela pessoa fadigada, né, com mitocondriopatia. Então, o pessoal com a evolução aí dos aparelhos fizeram um ILIB adaptado. Existe lá o da pulseirinha que você coloca na radial e o nosso aqui, né, da BIOS, aqui do pessoal da BIOS, é aquele que você pode fazer na carótida. Por quê? Os aparelhos têm um calibre maior e têm uma potência maior. Então, você pode estar fazendo, por exemplo, um ILIB, por exemplo, aqui, ó, uma quantidade muito grande de energia, você coloca na carótida, né, com um vaso bem calibroso, deixa aqui durante um tempo, tá? 5, aí, 7 minutos, né? Dependendo da quantidade, do tamanho do indivíduo, mas a média são 5, 7 minutos por lado, para você ter resposta. Mas isso está sendo muito estudado, as pessoas, né, têm resultados legais, existem estudos até para tratar fraturas de forma sistêmica, então é bem interessante, legal citar para vocês que seria uma técnica sistêmica. Ok? Enfim, é voltado, então, pessoal, né, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, é voltado para várias áreas, da medicina esportiva, da geriátrica, da regenerativa, a física, a enfermagem, podologia, odontologia, estética, né? Você que está vendo essa live, tem um grupo, né, que vai ser encaminhado esse manual clínico,
E para quem se interessar depois, ver esse vídeo posteriormente, é só entrar em contato depois com as meninas que a gente vai passar, elas encaminham para vocês conhecerem a quantidade de área que nós podemos atuar. Então, se você entendeu o conceito da modulação, pessoal, ele modula a dor pelas interleucinas, porque tem ATP, porque ele sinaliza fator de crescimento, pessoal, formando neotecido. Então, você pega um indivíduo, vamos dar um geralzão aqui, o cara fadigado, com acidose, o ambiente está legal? O ambiente é ruim, o ambiente é hostil. Se a gente vai jogar o ATP, a luz aqui, vai melhorar? Imagina um paciente com ferida, como é que está esse ambiente? Como é que está essa pele? Como é que está esse indivíduo? Eu vou anabolizar ali, eu vou ter uma resposta, eu posso usar IMPRT, posso usar o ozônio, tono hiperbárico, posso usar um monte de coisa. Mas lembra, pessoal, a abordagem do indivíduo como um todo. Tem que ver o que esse paciente está comendo, como é que ele está dormindo. Isso ajuda a melhorar a parte inata dele, o sistema inato, de regeneração, de imunidade, de tudo. Ele precisa, vocês precisam mexer no indivíduo como um todo para ter uma resposta até mais rápida, tá bom? Vamos pegar a parte de estética, quando você faz lá micropigmentação, você agulha, você precisa do quê? O que você está fazendo? É um machucado, dói, uma lipoaspiração, você pega a cânula, não machuca ali, você pode modular a dor, mas você precisa o quê? Você precisa fechar o furo ali que está na cânula, você precisa melhorar ali a parte do colágeno, que foi feito o microagulhamento, uma harmonização que você vai fazer, um PRT, um ácido hialurônico. Então, você pode usar preparando, pode usar pós para controle, para sinalização. É esse o conceito que eu quero deixar. A inflamação, fibromialgia, Você pode fazer ali na região, mas imagine esse paciente como está o sono dele, pessoal. Uma condição, fibromialgia, o cara não dorme bem, ele come mal, ele está sempre irritado, estresse, tem que ver parte hormonal, tem que ver tudo. Então, veja o conjunto e ajude ele com uma terapia. Uma delas é o LED, é o laser, tá? Úlcera varicosa aparece bastante no protocolo, as queimaduras, imagine a pele, como é que está o colágeno. Então, é esse o raciocínio, A minha área esportiva, que a gente, o Paulinho usou lá no Corinthians, o Alexander, nosso parceiro de fisioterapia com a nadadora aqui, aquática, imagina o overuse, o movimento acima do ombro, o tanto que não deve limitar, Então, ajuda demais. Sinalização óssea para a pessoa com fraqueza óssea, tudo, mas tudo isso, pessoal, hoje as doenças são multifatoriais, ok? Pensa sempre no indivíduo como um todo. E lembre o que está acontecendo, independente da área de atuação. Não é para tratar qualquer coisa, mas a live está sendo feita para vários profissionais. Então, imagina você, podólogo, você que tem bastante, como é que está aquela unha? É inflamação? Não é? Precisa sinalizar alguma coisa? O veterinário, o que acontece com o bichinho lá? O que acontece lá com o dentista? O que importa, o que não importa? Ele precisa melhorar a dor? Não precisa? É esse o raciocínio, tá? Parece complicado, mas é simples. É esse o raciocínio. Então, pessoal, de uma forma geral, a fototerapia, a fotobiomodulação, ele gera efeito anti-inflamatório, analgésico, estimulador da célula, ele modula o tecido ali conjuntivo, promovendo o quê? Regeneração e cicatrização. Então, ele gera ali produção de ATP, regenera os vasos sanguíneos, estimula a regeneração, e, enfim, ele trata condições artríticas, de lesão, de tecido mole, alivia a dor, pessoal. Então, é importante vocês conhecerem. Então, ele aumenta a energia, a oxigenação e o fluxo sanguíneo e vai diminuir a inflamação, a morte celular e o estresse oxidativo. Lembra? O que mais se estuda hoje é o quê? A reação primária. Você tem um pacotinho de luz que vai gerar uma resposta, ATP, na mitocôndria, citocromo-oxidase, quarta cadeia lá respiratória, ok? Essa é a primária, mas existem várias outras. Estresse oxidativo, os fatores de transcrição gênica. Por quê, pessoal? Uma série ali de fatores bioquímicos, Você perturba a membrana, o interstício, ali você tem respostas. Isso acontece com qualquer recurso que você fizer e gere ali alguma energia, que vai resultar em energia, tá? E o que mais o pessoal me pergunta? Qual que é o sucesso ou fracasso aí da fotobiomodulação? É tratar o indivíduo de forma sistêmica. Entender o catabolismo, o anabolismo, o negócio começa a ficar mais claro. A dose, pessoal, o menos é mais. Existem os guidelines que falam 2 joules por centímetro quadrado, mas vocês já entenderam o papel da modulação. Então, na minha área, tá? Como é que a gente atua, o sucesso do tratamento? Você avalia o paciente, aplica nele um questionário, ou veja o movimento dele, amplitude, estou com uma dor no ombro aqui, 90 graus, 100 graus, sabe? Qual é a dor dele? Escala visual analógica, 8.
Paciente, 0 é dor nenhuma e 10 é a pior dor que existe. Quanto você está? Ele fala 8. Anota lá, Joãozinho, 8 de dor, 90 graus de amplitude. Faz a sua terapia e repete o teste. Não tem como, não tem algo melhor para mensurar o seu paciente se ele teve melhor ou não. Se ele chegar para você e falar, melhorou e a dor está 4. Você melhorou 50% do paciente. Lembra das variáveis do copo? 50% tá bom? Dá para melhorar um pouquinho mais? Faz mais um pouquinho, faz mais 1 minuto, faz mais 3 pontos. Tá? A gente tentar chegar com 70%, 80% de melhora, e melhora na hora. Se você estiver no ponto alto da dor, pessoal, se você tiver com o raciocínio clínico correto, é para melhorar. E isso volte depois, porque isso é um problema mais grave, mais crônico, mas na hora esse paciente tem que ter alguma melhora, tem que ter alguma resposta. Então, aplique o questionário, faça um EVA pessoal seu, palpa o paciente e fala, eu acho que ele está com dor 8. Depois você vai lá, aperta do mesmo jeito e vê se melhorou ou não. É assim que a gente tem que trabalhar. Só que a gente fala, mas como é que eu vou fazer isso no bichinho? Como é que eu vou fazer isso no fulano, no ciclano, na doença tal, no problema tal? Os protocolos, pessoal, eles são feitos dentro daquele gráfico que eu falei, que tem estímulo, depois tem efeito deletério. Então, os aparelhos hoje evoluíram demais, ele tem uma potência média no tempo. Você vai saber a energia. Então, um aparelho de 100 miliwatts é 0,1 vezes 10 segundos, você tem um joule. Se você fizer isso com 300 miliwatts, você vai ter 3 joules, e assim por diante. Você sabe quanto que tem ali naquela biqueirinha, né, na ponteira, vamos dizer assim, e você vai fazendo o seu tratamento. Esse é o grande segredo, pessoal, tá? Então, o tratamento da dor crônica, não tem como você não abordar o sono de qualidade, uma hidratação, fazer uma boa nutrição, atividade física, se o cara tem dor no joelho, vai pôr ele para andar, para correr, às vezes faz uma piscina, que a gente chama de atividade física controlada, gerenciar estresse, as pessoas estão muito estressadas, muito ansiosas, tá? Um bom diagnóstico tem que ser feito, né? Palpar o paciente, pegar, hoje a reclamação que eu mais recebo no consultório é que o médico às vezes não olhou na cara do paciente, o fisioterapeuta não pôs a mão, então a gente tem que entender o processo, tá? Eu estou chegando quase a 20 anos de formado, e quando eu me formei era o quê? Era médico, remédio e fisioterapia, não melhorou cirurgia. Hoje, pessoal, olha aqui, ó, que maravilha. Hoje nós temos hábito de vida. Nós somos responsáveis pela nossa saúde. Então, se você não mudar hábito de vida, as coisas ficam mais difíceis, tá? Então, sono, dieta, tudo isso modula a dor, pessoal, modula a inflamação sistêmica do paciente, tá? Medicação, suplemento, entra todo o leque aí, educador físico, fisioterapia, pilates, tudo isso vai englobar. Bem depois dos tratamentos aí, minimamente invasivos, que entra a proloterapia, você pode fazer, né, tem onda de choque, tem o PRP, tem várias coisas que você pode fazer. Aí, pô, não resolveu com tudo isso, vamos partir para cirurgia, ok? Então, sugestão, pessoal, dos aparelhos. Esse aparelho aqui, que é o BIOS 10 que a gente fala, eles têm aqui, ó, seis LEDs de 100 miliwatts, 600 miliwatts, e nas laterais, 4, 2 em cada lado de 100 miliwatts, infravermelho. Então, é um aparelho que te fornece 1000 miliwatts em 24 centímetros quadrados. Ok? Os protocolos de sugestão estão aí. Pele é mais superficial, 1 minutinho é o suficiente. Leve em consideração o exemplo do copo. Cada indivíduo tem uma cor de pele, quantidade de gordura, tecido. Por isso tem que palpar e retestar para ver se a energia foi suficiente e ver se você está no ponto certo de aplicação. Ok? 2 minutos para tecido mais profundo. Então, ele está configurado no vermelho e no infravermelho. Ok? Nós temos o outro aparelho de 300 miliwatts, que ele tem uma ponteirinha aqui que você pode usar para acupontos, para colimar um target point, e você pode abrir para ter aqui 1.3 para você fazer, né, nas regiões que você determinar. Então, tem aqui, ó, mesma coisa. Por ser um aparelho de energia de 300 miliwatts, você conseguir, às vezes, ali, colimar ou não, você vê que o tempo, às vezes, ali diminui um pouquinho. Se a sua lesão for um pouco maior, às vezes, né, é mais interessante um aparelho desse. Se ele for mais alguma coisa mais pontual, interessante esse, com bico, sem bico. Então, você vai determinar o tamanho do local do problema e o que você vai fazer para você, né, determinar a sua terapia, ok? Então, ele é 300 miliwatts no vermelho. Então, nós temos aqui com vermelho e infravermelho, esse com vermelho, ok? E o lançamento aí que a BIOS está trazendo para o Brasil, que o pessoal de Israel, né, o europeu também, o americano, eles têm características de deixar aparelhos.
por exemplo, com os pacientes, deixar com os esportistas e ter o aparelho Pro. Então, assim, basicamente, o aparelho tem 250 miliwatts no infravermelho, tá? Eu tenho esportes, que é a minha área esportiva, tá? Então, tem o Pro, que você vê à sua direita aqui, que é o profissional qualquer um de saúde pode usar para tratar, 5 joules por minuto, ele libera. Nós temos o esportivo, que é 4,5, e o clássico, que é 3,75 joules que ele libera, tá? Então, tem muito artigo legal aí, mostrando, esses aparelhos estão em grandes centros do mundo inteiro, da Itália, da Rússia, aqui no Brasil também, na Beneficência Portuguesa. Várias revistas comentam, né, comitês, vários jogadores, atletas de ponta usam, utilizam. E o mais legal, pessoal, é que ele ganhou um prêmio de inovação. Lembra que eu falei que o laser tem sentido, direção, ele tem que estar ali mirando no nariz do paciente? Pois é, esse laser aqui, ó, ele tem 4,5 centímetros, 4,5 centímetros de foco. Então, ele continua colimado, porém, ele tem 4,5 centímetros de foco no infravermelho. Então, foi considerado uma inovação, ele tem a patente única no mundo, é uma inovação tecnológica, e é um aparelho muito interessante também, tá bom? Não à toa, eles estão acompanhando já a delegação de Israel aí já há 2 Olimpíadas, né? Então, é um aparelho aí que tem uma repercussão mundial, um aparelho muito bom para se usar, estou gostando bastante. Os sites que eu indico vocês, pessoal, a estarem pesquisando, a Walt, a Naut, a Lia, são sites aí para vocês procurarem protocolo, guidelines, vai lá no Google Acadêmico, digita a sua área lá em inglês, vê o que você quer, modulação, tenta pesquisar, mas esses sites aqui são interessantes, tá bom? Então, eu vou ficar contente para vocês aí da live, quem está assistindo, né, que vai assistir depois. Se você entendeu a diferença do laser, colimação, LED, um pouco mais divergente, se você entendeu as barreiras, lembra das barreiras? Exemplo do foco e os coeficientes de absorção, que aqui, lembra? Flexão, reabsorção, tem a transmissão, espalhamento. Se você entendeu isso daí, entendeu que na inflamação, o ambiente ali é hostil, você nem precisa guardar muitas vezes na interleucina, mas você vê que o ambiente ali está ruim, tá? Que a gente pode modular e sinalizar fator de crescimento. Se você entendeu que existem os guidelines, existem os protocolos, que é para dar uma guinada, mas você entende que tem que trabalhar o indivíduo de forma conjunta, tudo isso, pessoal, relacionar com o que a gente mais sabe fazer, que é a cinesioterapia, pô, eu acho que vocês entenderam aí o conceito, tá? E dá para trabalhar aí em várias áreas, ok? Então, pessoal, tem dúvida na área de vocês, qualquer coisa que vocês precisarem, entre em contato nesses e-mails, no telefone, lá falar com as meninas. Eu queria agradecer a Bills aí, a Feira, a Mari, todas as meninas lá da produção, a Tawane, lá as 2 meninas, Felipão, pelo convite de estar fazendo essa live, passar um pouco da experiência para vocês, né? E falar para vocês que existe agora, nessa época de pandemia aqui, é difícil, tá? Mas a Bills tem uma capacitação, a gente mostra tudo isso de uma forma um pouco mais específica, né? Abordagem do sono, da dieta, da pineal, como é que funciona ali o GH, a melatonina, tudo isso para a gente poder dar condições inatas ao paciente ter um poder melhor de controle de dor e de regeneração. Que é o que eu falo, que é medicina regenerativa, fisioterapia regenerativa, tá? E o mais importante, pessoal, a gente mostra nessa capacitação como é que faz a avaliação da coluna, como é que faz a do ombro, do quadril, do joelho, do tornozelo. Então, vocês vão ver um monte de paciente chegando com 2 quilos lá de exame. Ah, eu tenho 2 hernias de disco, aqui embaixo, aqui L4, L5. O cara está com uma dor anterior da coxa. Então, se você pensar em dermato, pessoal, pensar na musculatura que nasce, né? Aqui, né? No pessoas, né? Se a gente começar a pensar no pessoas, o que está acontecendo? É diagnóstico diferencial, é o que mais a gente fala. Existem muitas hernias de disco que é por tensão, se você pensar no elevador de escápula, olha onde ele se insere aqui, ó, nos processos transversos aqui, ó. Então, ele achata a cabeça, pessoal. Se você relaxar esse músculo da cabeça, né, exagerando, ela tende a relaxar, o disco pode descomprimir, isso pode dar um conforto muito grande para o seu paciente, tá? Olha o que eu acabei de falar. Imagine, começa lá em cima, a origem, L1, L2, L3, L4, imagine isso tensionado ali. Você pode ter uma dor, às vezes, anterior, alguma compressão aí que você acha que é da hernia e não é. Então, o diagnóstico diferencial é importante. Pessoas que trabalham em pé, imagina um quadrado lombar, às vezes com um dedo, que trabalha com terapia manual, você vai lá,
você mobiliza o quadrado lombar, aí o cara sai zerado de dor, entendeu? Ou você pode pensar em outras, né? Tem muito problema, pessoal. Entendeu? Eu gosto de dar um exemplo, que imagine que apaga meu computador, meu no-break aqui apaga, e eu falo, ih, caramba, o que eu vou mexer? Eu vou mexer no no-break, eu vou ver a tomada, para depois no interruptor, ver se acabou a energia, para depois ir na caixa de energia. A caixa de energia nossa, né, para quem gosta de medicina chinesa, é isso aqui, ó, é o centro. Nós somos o centro. Se eu tiver um acidente, um tiro, alguma coisa aqui, e minha mão parar, o meu problema não é a mão, tá? O meu problema está central. Então, sempre, pessoal, raciocinar do centro para a extremidade. É ali que nascem os nervos, tá? É ali que acontece tudo. Então, a gente tem que sempre raciocinar, e tem muitos problemas de ombro que são de origem cervical, e você vê alteração, né? Tendinopatia do supra, por exemplo, você vê alteração do exame, você vê lesão, você vê inflamação, o cara não mexe, parece que é ombro, mas é um processo decorrente do pensamento. O músculo dele não está tendo ali a carga, vamos dizer, não está desenvolvendo corretamente, inflama porque não tem força. Então, é uma mangueira com água, pessoal. Tem uma mangueira com água aqui. Você tem água passando. Se você der uma pinçadinha aqui, a água continua passando em menor quantidade. Quando você mexe na coluna e mantém essa, né, essa carga, vamos dizer assim, elétrica, para vocês poderem entender que o músculo tem a sua atuação, né, total, você consegue desenvolver ele, você ameniza muitos problemas, resolve muitos problemas. Isso acontece muito na lombar. Qual é o dermatoma lá de L5? Não é glúteo médio? Então, se você tiver um problema no glúteo médio, dá labursite, dá dor, calcificação, tudo, e a origem pode ser lombar. Então, esse é o raciocínio que a gente passa na capacitação. Hoje eu brinco, né, que hoje é estetoscópio, hoje do médico, do terapeuta, hoje é o ultrassom. Imagina que maravilhoso você pegar o paciente, fazer o ultrassom e ver as estruturas, ver um ligamento, ver se tem edema, se tem ruptura ou não. Tá? Então, é tudo isso que a gente passa na capacitação, a termografia, né? A gente vai procurar de assimetria de temperatura, está quente, está frio, está inflamado, é artrose, não é. Então, assim, é o básico para vocês poderem entender, aí, os dermatos. Imagine a quantidade de raciocínio que a gente tem que ter, ok? Então, fica o convite, se você tem interesse em levar essa capacitação, também entre em contato lá com as meninas, ou comigo mesmo, para a gente poder fazer essa capacitação, mostrar como é que funciona o dia a dia clínico da gente no esporte, na farmácia ortopédica, tá? Então, pessoal, na verdade, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês? Que o nosso corpo, as nossas células são as sementes, tá? Que a gente tem. E o nosso scaffold, que a gente fala, é a terra. Então, a gente tem ali o scaffold nosso, né? Nós temos as sementes que estão dentro do nosso sangue, vamos dizer assim. Quando a gente tem uma terra fértil, essa semente, ela cresce. Então, gera novo tecido, né? Gera modulações, etc. E a gente tem os fatores de crescimento, que são os nossos adubos. Imagine você colocar um adubo numa terra que não está fértil, se nem a célula nasceu. Então, essa, pessoal, é a tríade da medicina regenerativa. É a tríade da fisioterapia aí que a gente está atuando hoje. É o indivíduo como um todo. Tá? Anabolizei a região, o cara está catabolizando, ele está mudando esse ciclo aqui. A terra não está boa, ela não está fértil. A semente não é que ela não vai funcionar, às vezes ela não está na capacidade dela que ela poderia dar. E aí os fatores de crescimento também ficam meio ali, porque o negócio não anda. Então, esse é o conceito, tá, pessoal? É modular, sinalizar e tratamento sistêmico, pessoal. Local, sistêmico e raciocínio clínico. Nem sempre, né, reforçando, nem sempre a região da dor, né, é a região de origem da dor. Então, sempre atento a isso. Eu também estou à disposição para precisar, meu e-mail, meu telefone, tá bom? Minhas redes sociais. E agradecer de novo vocês todos aí, né, que se inscreveram para a live. E as meninas vão sortear, vão mostrar lá o dia lá do sorteio, né, que vocês estão concorrendo. E mais uma vez agradecer a todo mundo. Beleza? Estou à disposição de vocês. E até uma próxima aí. Abração. Tchau, tchau.